Eu me chamo Louise Caroline Eduarda Ferraz e vou apresentar um resumo intitulado Saberes Tradicionais Indígenas e Produção de Tintas Naturais, uma experiência de educação ambiental inclusiva. Atualmente, nós vivemos em um contexto de crise socioambiental, que resulta de um modelo de desenvolvimento historicamente baseado na cultura de exploração intensiva dos recursos naturais, frequentemente desvinculando dos limites ecológicos e das relações de equilíbrio com a natureza. Então, nesse cenário, a educação ambiental, embora ela seja amplamente difundida, ela ainda se apresenta em muitos casos de forma limitada, com práticas pedagógicas que frequentemente priorizam abordagens teóricas e pouco sensoriais, por vezes até contraditórias, né, como o uso de materiais industrializados não biodegradáveis e potencialmente tóxicos em suas atividades, como é o caso das tintas industrializadas, né? Então, além disso, a gente observa também uma predominância de uma matriz epistemológica ocidental, que historicamente se consolidou a partir de uma visão dicotômica entre ser humano e natureza, né? Compreendendo o ambiente como um recurso a ser explorado apenas. E essa perspectiva, ela acaba por invisibilizar outros modos de conhecimento e de existência, especialmente aí os saberes tradicionais indígenas. Em contraponto, os povos indígenas apresentam filosofias e modos de vida fundamentados em uma relação de pertencimento, de coletividade e de interdependência com a natureza. Então, no caso do meu povo, né, eu sou indígena do povo Tupi-Guarani. Nós temos uma filosofia chamada Yandericó, e esse é o modo de ser Guarani. É uma filosofia que ela orienta, né, a forma que a gente vive. Então, ela é um viver baseado no equilíbrio, no respeito aos ciclos da natureza e na responsabilidade coletiva, né, sobre o território e sobre a vida. E essas concepções, elas não são apenas simbólicas, né? Elas se materializam em práticas concretas de manejo sustentável dos recursos naturais. Um exemplo disso é o nosso uso de pigmentos naturais, né? Para fazer as tintas naturais. A gente usa bastante o genipapo e o urucum, né? São os mais conhecidos para fazer nossos grafismos, né? Porém, a gente também usa para tingir artesanatos, para tingir fibras, né? Tecidos. Então, assim, esses pigmentos, quando a gente vai extrair, o genipapo, por exemplo, a gente sobe no pé, né, muitas das vezes, para pegar o fruto. E nesse processo, a gente sempre evita de machucar, né, a flor. Por quê? Elas são estruturas essenciais para a reprodução dessa espécie. Então, se a gente acaba nesse processo tirando a flor, então, em um futuro próximo, a gente não vai ter mais o fruto nascendo. Então, é um impacto que a gente sempre evita. Então, nesse sentido, a inclusão dos saberes indígenas, ele não, no campo de educação ambiental, ele não se configura apenas, né, como uma valorização cultural, mas como uma estratégia fundamental para a construção de práticas pedagógicas mais sustentáveis, integradas e coerentes, né, com os desafios ambientais contemporâneos. Então, além disso, as metodologias originadas desses saberes indígenas tendem a ser mais sensoriais e experienciadas, envolvendo o corpo, os sentidos, né, e a vivência direta com o ambiente, gerando assim um sentimento também de pertencimento, né? Por exemplo, em escolas indígenas, né, lá em territórios, em aldeias, as crianças vão aprender ciências biológicas, né, biologia. A gente não aprende apenas, né, por um livro. Claro que tem algumas normas, né, da educação que tem que ser seguidas mesmo em escolas indígenas, porém a gente tem essa vivência, né, no território. Então as crianças elas saem para observar. E quando eu falo observar, eu não estou falando apenas de enxergar, né? Quando eu falo observar, observar com todos os sentidos. Então, assim, mesmo que você não consiga enxergar, você vai poder sentir o cheiro, as texturas, os sons, né? Então, a gente acaba usando essas abordagens
E esse tipo de abordagem, né, ele apresenta um potencial significativo para a educação inclusiva, pois ele amplia as possibilidades de aprendizagem para diferentes perfis de estudantes. Então, pessoas com deficiências podem se beneficiar, né, de experiências que envolvem o tato, o olfato, a audição, a percepção espacial, permitindo formas mais autônomas e significativas de construção do conhecimento, para além de métodos exclusivamente visuais e textuais, né? E então a lacuna científica. Diante disso, desse contexto, a gente identifica que existe sim uma lacuna, né, na literatura acadêmica e integração entre educação ambiental, inclusão e saberes tradicionais, especificamente, né, no desenvolvimento de práticas pedagógicas que articulem esses três campos de forma consistente. Embora já existam avanços nesses campos de forma isolada, né, ainda são limitadas as abordagens que promovam simultaneamente a sustentabilidade, a acessibilidade e o diálogo com epistemologias não hegemônicas, né? Como saberes tradicionais indígenas. Então, como objetivos do estudo, a gente teve a valorização de saberes tradicionais indígenas, analisar o potencial pedagógico das tintas naturais e a educação ambiental inclusiva, né? Esse tipo de estudo ele foi um relato de experiência com abordagem qualitativa. Ele foi feito através de um projeto de extensão intitulado Práticas de Educação Ambiental como Instrumento de Inclusão de Pessoas com Deficiências. Então, nesse projeto de extensão, a gente acabou realizando, né, essa atividade, essa experiência, e ela foi realizada na cidade de Sorocaba, São Paulo, na Associação do Amor Inclusivo, a AAI, que está sendo a nossa parceira, né, nesse projeto de extensão. E ela foi feita para diferentes pessoas, né? Para pessoas com diferentes tipos de deficiência, de diferentes faixas etárias. Então, foi um público bem amplo, e isso é muito legal, né, de ser trabalhado. Então, a gente acabou realizando essa oficina de tintas naturais, e ela foi feita de forma participativa, sensorial e inspirada, né, nas práticas indígenas, com interação direta com os elementos naturais. Para a produção das tintas, a gente usou sementes e pigmentos vegetais. Como base para essas tintas, a gente usou água, óleo vegetal, goma de tapioca, né? Então vocês conseguem ver que são materiais naturais. Então eles não são tóxicos, né? Então assim, se a criança ela acabar se sujando, né, levando aquele dedo sujo à boca, ingerindo de alguma forma aquela tinta, ela não vai correr um risco significativo, né? Porque não tem nenhuma base ali tóxica. Aqui são algumas fotos do processo, né? O processo de extração dos pigmentos, de teste das tintas. Então, aqui a gente tem o urucum, tem a cúrcuma, tem ali a beterraba, né, sendo extraído o pigmento. A gente também tem a produção da goma de tapioca. A goma de tapioca, pessoal, para quem não sabe, ela é feita a partir da mandioca, né? Então, para a gente fazer ela, a gente consegue fazer em casa com a farinha de polvilho, né? Então, polvilho e água, basicamente, a gente consegue uma boa goma de tapioca. Então, aqui a gente conseguiu obter, né, realizar essa tabelinha na produção das tintas. Então, aqui a gente tem os pigmentos que a gente usou, de onde a gente extraiu, qual solvente, né, foi usado para a extração desse pigmento, qual fixador e algumas observações que a gente acabou tendo, né, no meio dessa produção e uso das tintas. Então, o pigmento laranja a gente obteve pelo urucum, que é o pigmento chamado bichina, né? A gente teve também o pigmento azul, ou em casos, né, até preto, que ele vem da genipina,
do genipapo. O amarelo, a gente retirou a curcumina do açafrão. Já o verde, a gente utilizou as clorofilas de folhas verdes. Já os roxos e vermelhos, a gente usou beterraba para retirar as antocianinas. Então, como solvente, né, a gente usou água quente, fermentação, no caso do genipapo, água com vinagre também. E para fixar, a gente usou óleos e goma de tapioca, né? Vamos analisar agora as observações um por um. O urucum, a gente conseguiu observar que ele é um pigmento muito forte e muito estável, né? Independente do tempo, da exposição ao sol, ele permanece muito estável. Já o genipapo, ele é um caso muito interessante, porque ele escurece com ar, ele tem o processo de oxidação, né? Então, quando a gente vai utilizar, né, o genipapo na nossa cultura, a gente faz a extração do pigmento, só que quando a gente faz essa extração, a gente obtém um líquido transparente ainda. Então, assim, para a gente fazer os nossos grafismos corporais, a gente acaba misturando com carvão, porque o carvão, quando a gente vai passar, né, no corpo, a gente consegue ver aonde aquele pigmento está sendo depositado. E a gente só vai ver o resultado dessa pintura, desse grafismo, depois de umas 3, 4 horas dele, né, no corpo, porque ele começa a oxidar. Então aí começa a ficar cada vez mais forte o pigmento, né? É bem interessante. O açafrão, a gente observou que ele tem uma boa fixação, porém ele desbota com a luz solar, assim como a clorofila, né? É muito sensível à luz e aí acaba degradando esse pigmento, chegando até ficar marrom com o calor. Então, são pigmentos que a gente observou ser bem mais frágeis, né? Eles degradam com maior facilidade. Já a beterraba, que são as antocianinas, também é bem interessante porque a beterraba ela já é usada, né, em alguns experimentos científicos, né, de escola, por conta da alteração do pH dela. Então a gente também observou, né, essa mudança de pH dependendo se a gente usa vinagre ou bicarbonato. Aí a gente acaba alterando a cor. E aí, como resultados, né, a atividade, ela demonstrou um êxito na produção e aplicação das tintas naturais, evidenciando a sua viabilidade como alternativa de atividade não tóxica, de baixo custo, de fácil preparo e de baixo impacto, né, ambiental também. E a experiência, ela acabou promovendo discussões significativas acerca da responsabilidade no uso dos recursos naturais, incentivando reflexões críticas sobre consumo, sustentabilidade e relações entre sociedade e natureza, destacando também a valorização e integração de saberes tradicionais indígenas, que compreendem o uso da biodiversidade de forma respeitosa e equilibrada, né? Fortalecendo a compreensão da interdependência entre ser humano e meio ambiente. Então, essa metodologia, baseada na experimentação sensorial, ela mostra-se bem eficaz, né, favorecendo o engajamento ativo dos participantes e ampliando as possibilidades de aprendizado, inclusive, né, no nosso foco para pessoas com diferentes deficiências, ao explorar múltiplos sentidos no processo educativo. Em relação com os aspectos experimentais, né, a gente teve aquelas observações da tabelinha, várias observações distintas, né, conforme o pigmento utilizado. Esses resultados, eles reforçam o potencial pedagógico e ecológico dessa atividade, articulando prática, ciência e saberes tradicionais, uma abordagem inclusiva e crítica da educação ambiental. Agora, como contribuições, né, no campo acadêmico, esse estudo ele contribui a reconhecer saberes indígenas tradicionais, né, como conhecimentos também válidos e aplicáveis, que podem ser incorporados em diferentes contextos, principalmente educativos. Além disso, evidencia a necessidade de ampliar
as abordagens pedagógicas, incorporando diferentes formas de ensino e superando modelos exclusivamente teóricos, né? Dando espaço para abordagens de experimentação e sensibilização. Já no âmbito social e ambiental, essa proposta ela apresenta potencial de aplicação em diferentes contextos educativos, porque ela se trata de uma prática acessível, né, de baixo custo, como já foi pontuado aqui. Então, ela é muito fácil e rápida de ser executada. Então, a utilização de materiais naturais, não tóxicos, contribui para a promoção da saúde, né? Permitindo a aplicação dessa atividade em um público maior, mais amplo, como eu já mencionei, para crianças e idosos, que são mais suscetíveis, né, a essas alergias geradas por tintas industrializadas, por exemplo, e para a redução de impactos também associado à produção, né, uso e descarte desse material industrializado. Então, a gente tem esse potencial de redução ambiental também. Conclui-se que essa utilização de tintas naturais inspiradas em saberes tradicionais indígenas, elas apresentam um significativo potencial pedagógico no contexto da educação ambiental inclusiva. A atividade, ela evidenciona que práticas baseadas na experimentação, na percepção sensorial, elas favorecem um aprendizado mais significativo, acessível e conectado com o ambiente. Essa integração de diferentes formas de conhecimento na construção de abordagens educativas, né, mais sustentáveis, reforça a importância de reconhecer e incorporar saberes tradicionais como referências legítimas no processo educativo. Não se trata apenas de ensinar sobre sustentabilidade, né, mas sim de praticá-la no processo educativo. E a gente também chega à conclusão que a inclusão ela acontece quando ampliamos as formas de aprender, não quando padronizamos o ensino. A valorização, né, de saberes tradicionais indígenas contribui para uma construção de uma educação ambiental mais plural, sensível e socialmente comprometida. Aqui a gente tem algumas referências teóricas e espero que vocês tenham gostado e que a nossa experiência contribua ativamente com nosso aprendizado.